A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos chegando no pedaço. Um abração a você que nos prestigia praticamente todos os dias através do programa de esportes da sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também via Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, você vai para o aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. O programa de hoje conta com a presença do repórter e narrador esportivo, um dos mais consagrados narradores do interior do estado do Rio Grande do Sul, nosso amigo, nosso confrade, Paulo Roberto Mafessoni. Com ele também o comentarista esportivo, aficionado do esporte, Itacir José Espanhol, radicado na cidade de Itapejara, onde na Rádio 107 FM tem um programa de esportes praticamente todos os dias, naquela simpática emissora de Itapejara. Ele é irmão do Itamar Antônio Espanhol e nos traz aqui um livro fantástico, Futebol e Futsal, da cidade de Itapejara, suas memórias e suas histórias. Nosso abração também para o profissional que é o Itamar Antônio Espanhol, uma pesquisa fantástica. O Grêmio cede e perde o Grenal. Ou o Internacional melhora e ganha o Grenal. Eliminado da Libertadores da América na quarta-feira, veio para o Grenal ferido o Internacional, com o Beira-Rio praticamente lotado, e fez o resultado. Poderia ter sido mais elástico, inclusive, o resultado, mas valeu pela qualidade apresentada durante o Clássico 440. Renato Portaluppi polemizou, se afastou da crônica e da entrevista no final da partida, alegando que tinha um voo marcado para o Rio de Janeiro. Tudo bem. Me parece que o Renato está pedindo as contas, hein? Não sei, não quero ser negativista não, mas me parece que o Renato está pedindo as contas. E o Botafogo está dando sinal que tem interesse na contratação do treinador gremista. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje, depois do intervalo comercial. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, senhoras e senhores, o assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Estamos dividindo a bancada hoje com Paulo Roberto Mafessoni, narrador esportivo, e com o Itacir José Espanhol, comentarista esportivo, aficionado do esporte, radicado em Tapejara, e lá tem um programa na 107 FM, programa esportivo. Começamos com a saudação do Paulo Roberto. É um prazer enorme vê-lo de novo aqui, sorridente em parte, não, Paulo Roberto? Não, Jorge, eu estou extremamente feliz. Primeiro por estar de volta aqui com os amigos e hoje nós podemos estar recebendo aqui na bancada consagrada aqui do programa de esporte da TV o nosso Itacir José Espanhol, que traz um importante trabalho sobre o futebol e o futsal, sobretudo sobre o futsal de quem ele é apaixonado lá na cidade de Itapejara. Importante esse trabalho aqui feito pelo seu irmão, né? É verdade, inclusive, né, traz até a história aqui do antigo Cosmos, time de futebol aqui de Passo Fundo. Muito bem. Prazer, Espanhol. Fique à vontade. Prazer, Jorge, Antônio. Voz conhecida nos 570 da Passo Fundo. É dos antigos, hein? 730 da Planalto, 720. Na 730 da Planalto. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite feito pelo companheiro Paulo, principalmente, que o Paulo foi um incentivador nessa minha etapa de comentarista. Que eu sempre gostei do futebol. Comentei vários jogos pela Rádio Tapejara, depois larguei não por não gostar, mas sim porque era muita coisa, final de semana, então tirei o time de campo, vamos dizer assim. Nada a ver com a bronca da patroa, não? Não, por isso não. Eu tinha a família e tudo mais, mas no ano passado fui convidado pelo Paulo e sua equipe para auxiliar nos comentários. Entramos e futebol, esporte, rádio é uma cachaça que contamina, né? Então, estamos aí, daí recebi um convite da 107, do diretor lá, para me apresentar no programa. Já faziam 3 anos que eles estavam pedindo para mim fazer esse programa. E esse ano nós enfrentamos. Vamos fazer esse programa. É um programa diário de segunda a sexta-feira, das 8h10 às 8h20. Tem todo tipo de informação esportiva. Na terça-feira nós tínhamos um médico que ia lá falar sobre saúde no esporte. A partir da manhã nós vamos trocar um pouquinho o esquema do programa. Mas é mais a informação, levar a informação para o ouvinte. Muito bem, isso é importante. O Itamar está radicado em Porto Alegre, não é? Exatamente. Recebe o nosso abraço, meu caríssimo Itamar. O Itamar está em Porto Alegre já há 30 anos, praticamente. E, inclusive, ele não só escreveu esse livro, ele tem outros livros, a história de Tapejara também ele fez, um historiador. Ele foi padre aqui em Passo Fundo também, uma época. E ele se dedicou muito na escritura. Ele vai lá e resgata o que tem. Eu nunca vi coisa igual. Ele levou quase 8 anos para fazer essa matéria do esporte. Fala sobre o extinto Cosmos, que era propriedade privada do nosso amigo Dr. Irineu Guerlin e seu irmão. Tem jogos aí que o Tapejara veio jogar pela Série Prata, Série Bronze, Série Ouro. Tá toda a história aí, quanto é que foi o jogo, quem jogou. Então é completa as informações que estão nesse livro. Vamos, Mafessoni, vamos interagir. Vamos lá. Pois bem, então vendo isso aí, você fala agora que era propriedade privada. Já existia naquele tempo, então, as famosas... Exatamente. Então veja só como é que era. Passaram os anos, quantos anos se passou para que viesse agora, que está na moda agora, né? As novas, como é que se chama ainda, do futebol agora, as SAs? Isso. Então
E a gente fica, então, muito feliz, né, com ver que o tempo avançou. Mas, Itacir, o que você pode destacar do futsal, sobretudo de Tapejara, na sua história, na equipe lá do Tapejara, que teve lá o Pietrobon, né? Foi uma equipe que trouxe muito, ali muito próximo também da Sananduva, com o próprio Paulinho Sananduva, enfim. Inclusive treinou a equipe do Pietrobon em Tapejara. Mas se nós voltarmos à história um pouquinho, Tapejara é apaixonado no futebol de salão, desde a época do futebol de salão, hoje o futsal. Na década de 80, iniciou com o Cocital, que era uma empresa lá de Tapejara, e resolveu investir no esporte, fazer o time de futebol de salão. Jogadores totalmente amadores, trabalhavam até o sábado ao meio-dia, tinha jogo em Palmeiras das Missões, pegava-se o Fuca, um gol, e ia-se de carro. Na época, sem treinamento, sem nada. Foi 80 e 81, então foi a Cocital. E depois tiveram mais times, começaram a vir o ATF, o Pietrobon, o Bom Gosto, já na Série Ouro, foi evoluindo. Parou uma época e o ano passado retornou com a equipe do Tapejara Futsal. O Tapejara Futsal está disputando qual categoria? Tá, hoje está na Série B. Terminou a primeira fase, onde eram duas chaves, que é times praticamente, a maioria aqui da nossa região. Então tinha na chave A, tinha São Luís Gonzaga, Agudo, Gentil, o Giruá Futsal, o BR Futsal de Pelotas, o São José do Inhacorá, Ibira Futsal de Ibiraiaras, o de Nova Petrópolis e o Penharol de Guaíba. Na chave B, onde o Tapejara estava participando, tinha o Cerro Largo, que aliás ficou invicto a competição inteira. Cerro Largo não é muito perto de Tapejara. Não, digo, mas da região que abrange... Fica quase na região missioneira. Exatamente. E entre Ijuís, também, que é pertinho ali, ficou em segundo lugar com 34 pontos, e Tapejara ficou em terceiro com 34 pontos também. Faziam parte dessa chave também o Serafina Corrêa, o Locomotivo de Palmeiras das Missões, União Parobé, o Acerque de Bagé, e o Verona de Veracruz, e o Alvorada de Alvorada, que fez somente um ponto. Classificaram-se os 8, sobrou um só, que foi para a Série C, e agora haverá os cruzamentos. A Itapejara vai jogar na sexta-feira, agora, às 8 horas da noite, contra a equipe de São José do Inhacorá. Lá em Tapejara? Não, é lá, pois quem ficar era assim, ó, o primeiro do grupo A contra o oitavo do grupo B. O Tapejara, como ficou em terceiro, então vai jogar contra o sexto do grupo A. E a única vantagem que leva, quem ficou melhor classificado, que o último jogo vai ser na casa do melhor classificado. Do melhor classificado. Muito bem. Já está mais ou menos explicado, deu para entender, né? Então nós vamos chamar o Carlos Dantas, que é o nosso repórter de todas as ocasiões e que traz o seu comentário no programa de hoje. É com você, Dantas. Alô, pessoal. Aquele abraço. Depois de uma semana de turbulência no futebol gaúcho, especificamente, a desclassificação do Inter na Libertadores em casa, né? O Grenal era a chance ou do Grêmio se aproximar do líder, ou o Inter consertar a casa. E o Inter conseguiu uma vitória, poderia ter sido muito mais, mas aconteceu o mesmo problema contra o jogo do Fluminense. A hora que parou o Alan Patrick, o número 10 do Inter, que é o mentor dessa equipe, melhor jogador em campo no Grenal disparado, parou o time do Inter. E o Cudê quase que demora trocar para fechar o meio campo e 3-2 é vitória, né? Da partida ali não tem mais jogo, né? Para não acontecer o que aconteceu com o Fluminense, mas ainda assim mesmo conseguiu trocar em tempo, fechou o meio campo e deu a posse de bola para o Grêmio, né? Mas o Grenal é um dos maiores clássicos do Brasil, né? O Inter jogou muito melhor, o Grêmio deu uma sorte de não ter levado uns 4, 5 gols, mas mesmo assim, na raça, na pegada, o Renato faz milagre com esse time. Esse time do Grêmio, tirando o Luizito Soares, é muito ruim, com todo respeito. Não tem meio campo, eu não sei como é que está em quarto lugar, para ver como o nível do futebol brasileiro está lá embaixo. E eu não entendo como é que o Inter não conseguiu subir. Que
tecnicamente o time do Inter é superior do Grêmio num momento, né? Principalmente depois da abertura da janela. Mas a vitória veio para acalmar os ânimos do Beira-Rio. E o que tem que manter a cabeça internacional? Cabeça fria. Manter essa base e buscar uma vaga para a Libertadores do ano que vem e beliscar o título de novo, se não buscar o título de novo. Tá? Enquanto isso, né, o Renato saiu, deixou todo mundo falando sozinho. Acho que o Renato está cansando com esse time do Grêmio. Ele não aguenta mais fazer milagre. Por quê? Não tem dinheiro para reforçar e o Grêmio precisa reforçar se quiser buscar um título para a próxima temporada. Talvez dessa, mas depois dessa atitude do Renato aí, o clima ficou pesado lá na Casa Mata do Grêmio. Enquanto isso, para encerrar, começam essa semana os Jogos Universitários Brasileiros. E vocês viram que eu estou com muita honra com essa camiseta. É a camiseta do vôlei feminino de Passo Fundo, que representa o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros. Eu estive no aeroporto, não sei se o Fernando já liberou a matéria ou vai liberar depois, mas eu estive no aeroporto cobrindo a partida das gurias para Joinville, Santa Catarina, com muita esperança, muita alegria, né? Então, esperamos que o vôlei faça um grande desempenho lá. Por quê? Jogos Universitários Brasileiros. É daí que saem grandes atletas, é dos jogos escolares que saem novos atletas. E precisamos de quê? De infraestrutura, como essa pista de esportes, essa quadra, esse centro de esportes Fridolino Timango, muito bem elaborada para a prefeitura. Claro que o prefeito já sabe que eu falo toda hora, Passo Fundo só precisa um ginásio de esporte. E tem. Só que quiseram trocar o bode da sala, continua sendo igual, está lá apodrecendo, né? Nas mãos do gaúcho, que não tem nada a ver com o gaúcho. Ali foi só uma nova política. É um dinheiro público jogado fora. Então, urgente reformar esse ginásio e aí sim nós vamos estar quase completo para revelarmos novos atletas e, se Deus quiser, esperamos que as gurias do vôlei de Passo Fundo, que tem esse patrocínio da BA, da UPF, enfim, de vários patrocinadores, que está de pé há 10 anos. E eu tenho fé e acredito que as gurias vão fazer um bom resultado, vão trazer uma taça ou medalha para o Rio Grande do Sul. Aquele abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem, meu irmão. Vamos continuar com a bancada aqui, dividindo as opiniões do Espanhol e do Mafessoni. Mafessoni, o futsal hoje é mais aprimorado, é mais técnico do que na época de 1980, 1990, na tua opinião, ou não? Sim, eu acho que ele evoluiu, assim como evoluiu também o futebol de campo que era praticado, né? Porque o modelo de jogo utilizado hoje pelas equipes de futsal teve uma evolução muito grande, né? E isso tem ofertado grande qualidade, inclusive, para formar jogadores para o campo. E também, Jorge, eu quero destacar a importância desse campeonato. Há pouco ouvi a citação das equipes das mais variadas comunidades, o que mostra que é um esporte que aproxima realmente todos os municípios, grandes e pequenos. Facilita um pouco mais, não é? Você, Spawn, já conheceu o novo ginásio de esportes do Clube Comercial ou não? Não tive o prazer ainda, Jorge. Inclusive, voltando no futsal, a pergunta que foi feita para o Paulo, o futebol de salão, para o futsal, evoluiu uma enormidade. Antigamente eram os 5 que entravam na quadra e não podia substituir. Começa o jogo e termina. Hoje, quando tu menos espera, já trocaram os 4. Os narradores ficam loucos quando estão lá narrando. Não tem planilha, né? Não, e outra coisa também que eu queria falar sobre o futsal de Tapejara. Tapejara, o futsal está na ponta lá, todo mundo gosta. Ontem teve o encerramento do campeonato municipal, dos 68 anos do município, que as finais foram feitas ontem. Eram quatro categorias: o veteranos, feminino, o B livre e a classe e o A livre também. O ginásio tinha a torcida de um jogo do Tapejara Futsal na Série B. Tinha mais de 1.500 pessoas assistindo os jogos. Então o povo lá gosta muito do futsal. O Tapejara entrou também com a parte social,
tem a escolinha, mais de 250 crianças fazem parte do pacote que fizeram com o município, com o estado. Então, o incentivo, e aonde tem esporte, sempre vai ter educação e cultura. Isso não é diferente aqui na cidade de Passo Fundo. O pessoal absorveu realmente o futsal de uma maneira impressionante. Por falarmos em futsal, Espanhol e Mafessoni, foram definidas as datas do Passo Fundo Futsal e Horizontina Futsal para as semifinais da Copa dos Pampas. 2 equipes tradicionais do nosso estado, hein? Horizontina não é fácil de jogar lá, hein? É uma torcida que joga junto. Enfim, vai ser uma parada difícil para o Passo Fundo. O Passo Fundo Futsal está habituado a esse trabalho, a enfrentar as mais diversas facções, aí, vamos dizer assim, porque a moda é essa, facção agora, né? Infelizmente. Mas interessante é que o Passo Fundo se revela cada vez mais, como você colocou, muito produtivo no futsal, né? Com destaque, as equipes daqui realmente têm conseguido resultados maravilhosos. Esperamos que passe agora diante da equipe do Horizontina. E o jogo será lá em Horizontina, primeiramente, e depois a decisão fica para o ginásio. Aliás, o jogo será aqui em Passo Fundo, no primeiro, e fica a decisão lá para o ginásio Edio Stoll, em Horizontina. Berço das colheitadeiras, né? Cidade, e da terra da Miss, né? Horizontina, né? Exatamente. Terra de moça bonita. Terra de moça bonita. Muito bem. Espanhol, essa síntese total aqui do futsal e do futebol envolve no futebol o que ele apresenta como atração, digamos assim, pelo Itamar Antônio Espanhol? Aí ele pegou uma coletânea lá do início dos primeiros times de futebol de campo de Itapejara, desde os times de campinho, que nós jogávamos lá, e tinha gente mais velha do que eu hoje que participava dos nossos torneios, do futebol de campinho, depois a criação dos times de futebol mesmo, a evolução do futebol em Itapejara. O tapejarense foi a grande figura no esporte amador de Itapejara, não? Exatamente, era o Atlético Tapejarense. Inclusive agora parou, está tudo parado. Tem um campeonato municipal lá também, futebol de campo em andamento. E os times tradicionais só tem um que está disputando, que é o Transa Futebol Clube. Flamengo, Palmeiras, Funil, Atlético e São Paulo, que são os mais antigos, estão praticamente fora do... É um fato que acontece em quase que todas as comunidades. Aquelas equipes tradicionais, que eram do futebol amador, foram desaparecendo, surgindo agora novas organizações, muito mais por um grupo de amigos do que propriamente a instituição, né? E a gente, na verdade, tem que torcer muito que preserve-se a instituição dos clubes de futebol. Mas se nós pegarmos desde o campeonato de futebol de salão, futebol de campo, mais do que a metade são jogadores que vêm de fora para jogar. Nós tivemos no campeonato de futebol de salão jogadores de fora, times de fora, também Erechim, Ibiaçá, Machadinho, Ventar, teve várias equipes em todas as categorias participando lá em Itapejara. E o futebol de campo não é diferente, os jogadores vêm, tem um certo limite que podem pegar as equipes para fazer seus plantéis. O futebol de campo, então, em Itapejara, limita-se ao sistema amador, não? É isso aí. Mais a várzea para amadorismo ou não? Exatamente, é isso aí. Mas campeonatos bem organizados, jogos bons, times muito bons, qualificados até por essa possibilidade que os times têm de pegar jogadores da região, né? Aqui em Passo Fundo é a Secretaria de Esportes que coordena esse trabalho, anexado, logicamente, à Prefeitura Municipal. Lá não foge a regra? Não foge a regra. Sem a força do poder público, ninguém vai fazer um campeonato, a não ser que seja criada uma liga, né? Mas hoje em dia, nem no Brasil não tem uma liga de futebol, como é que o município, né, Paulo? Os conselhos municipais de desportos, né, que promovem. Mas olha, Jorge e Itacir, também o pessoal de amador tem pouco, viu, Jorge? Tá todo mundo jogando mediante a recompensa financeira, viu? 300, 400, até 500 reais por jogo os cancancã andam ganhando para jogar essas competições aí municipais. É um bom emprego, né? Nossa, tem gente que joga futebol profissional no interior do Rio Grande do Sul que não ganha, que esse pessoal ganha. Porque é uma partida por final de semana, né? Nós temos um exemplo lá de 2 jogadores que estavam no Tapejara Futsal lá da cidade, bons jogadores,
porque não tinham chance no time titular, era mais para compor o grupo. Saíram para ir disputar esse campeonato municipal, onde iam receber mais do que estariam recebendo, né, na própria equipe. Muito bem, os Jogos Estudantis Universitários serão realizados em Joinville no próximo final de semana, e a representação do Rio Grande do Sul é formada por atletas de Passo Fundo, capitaneados pelo secretário de Esportes do município, professor Gilberto Belaver. No embarque no Salgado Filho, nós lá estivemos representados pelo Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Dantas, conta aí pra gente. Estamos no Aeroporto Internacional Salgado Filho, acompanhando a despedida em busca de mais uma grande vitória, uma grande participação do vôlei feminino gaúcho, representado pelo time de Passo Fundo. E a gente vai conversar com o pessoal aqui, a expectativa dessa participação nesses jogos que são muito importantes em nível de Brasil, onde revelam as futuras grandes atletas da seleção brasileira. As meninas estão aqui prontas no aeroporto, a expectativa é grande. Eu vou falar com a capitã Karine sobre essa participação. Passo Fundo já participou no Rio Grande do Sul ano passado, foram em terceiro lugar e agora em busca do título. É um prazer falar contigo, Karine, a expectativa desses JUPs 2023. Bom dia, as expectativas são bem altas, acredito que o nosso time tem um potencial muito grande, estou muito confiante nas meninas, que a gente vai fazer uma boa participação lá. A experiência de Caxias serviu para muita coisa? Serviu, acho que foi uma chave que virou no nosso time e acredito que é uma experiência que a gente vai levar para os próximos desafios. Qual é o recado para a torcida de Passo Fundo que vai ficar acompanhando vocês? Venham torcer por nós e acompanhem no Instagram, né? A Juliana é outra atleta da equipe de Passo Fundo que estarão nos Jogos Universitários Brasileiros em Joinville e pronta aqui no aeroporto. Enfim, a expectativa, Juliana, para essa participação? Eu acho que a expectativa a gente tá mantendo os pés no chão, mas a gente sabe do nosso potencial, a gente treinou o ano inteiro para isso, estamos preparadas. Independente do que acontecer, a gente vai, quanto equipe, é aprendizado o tempo inteiro, então é isso que a gente vai fazer lá, é aprender e tentar trazer esse título aí de novo. Qual é a tua posição, né? Eu sou oposta. Oposta. E o time treinou bem, durante a semana como é que foram, a lição de Caxias, né? Que todo mundo gravou. Gravou. Eu acho que a lição de Caxias foi que a gente tem muito mérito, a gente sabe do nosso potencial, mas os outros times também têm mérito, que foi o que aconteceu lá em Caxias, o outro time teve o mérito dele, então não foi uma derrota, mas sim foi uma vitória delas. Aprenderam a lição, né? Aprendemos, é o que importa, né? Aprendizado é o que importa. Boa sorte para vocês. Muito obrigada. Então tá, qual é o recado para a torcida de Passo Fundo? Que mandem muitas energias, que o time vai estar aqui tentando pegar e botar para dentro de quadra tudo o que vocês estão mandando para nós aí. Só repete os dias e que acontecerão os jogos e qual a cidade. Tá, vai ser em Joinville e daí nós temos jogos terça, quarta, quinta e sexta e sábado, se a gente chegar até a final. Ok, então tá aí demais meninas do time de vôlei. Tá, então tem uma outra parte da delegação que está lá fazendo lanche. Boa sorte. Muito obrigada. Aqui está uma parte da comissão técnica, comandada por Gilberto Belaver, mas antes eu quero falar com o assistente direto do treinador Giba sobre essa participação, o Rafael, dos Jogos Universitários Brasileiros e Passo Fundo representando o Rio Grande do Sul. A expectativa, Rafael? Bom dia, Dantas. A expectativa é muito grande, né? Nossa quarta participação em JUBs. Estamos participando dessa vez na terceira divisão, então nossa expectativa é subir com o Rio Grande do Sul, né? Nosso foco é esse, levar o Rio Grande do Sul de volta para a segunda divisão e tá sempre nas cabeças aí. Ok, boa sorte. Valeu, obrigado. Na sequência aqui, já vou aproveitar e conversar com o Giba, que é o coordenador geral dessa grande equipe de vôlei, que há mais de 10 anos vem lutando, mas de grau em grau, para subir dentro, né, em nível nacional, que não é fácil, né, Giba? É um prazer falar contigo. Ô Dantas, todos
os nossos telespectadores da TV Passo Fundo, né? Obrigado por estar aqui em primeiro lugar, né? Fazendo essa cobertura. Importante para nós, viu? Importante porque o voleibol ele necessita disso, ele necessita de muita divulgação e tu faz isso aí muito bem, né? Nos ajuda muito. Como o Rafa falou, a nossa intenção a primeira é subir, nós precisamos subir o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vem de alguns anos em uma divisão inferior, por vários motivos, né? Outras delegações acontecem, né? Em outros momentos participaram e caiu de divisão, então cabe a nós agora, representando o Rio Grande do Sul, fazer com que o Rio Grande do Sul volte a outras divisões e o primeiro degrau agora é tentar a segunda divisão. Não é fácil, nós já tentamos ano passado, ficamos em terceiro lugar, só subiu 2, né? Então, sofremos com as feridas, acho que o time está muito mais maduro para esse ano ter uma sorte maior aí e tenho certeza que teremos isso porque treinamos para isso. Exatamente. Como é que foram os treinamentos durante a semana? Como é que foi a preleção final em Passo Fundo antes de embarcar aqui no aeroporto? Essa semana nós fizemos um movimento diferente, né? Nós treinamos todos os dias, né? em turnos diferentes, até porque lá nós vamos jogar um jogo por dia, né? Jogos de melhor de 5 sets, então poderemos ter jogos aí com 2 horas de duração, então nós treinamos o tempo todo em turnos diferentes, todos os dias, vários fundamentos, né? Mas os principais 2 fundamentos que é a característica da equipe, né? É a defesa. Nosso time é um time que tem um sistema de defensivo bom, né? E trabalhamos muito em função do ataque, né? Principalmente ataque de bolas rápidas, né? Não só com as centrais, bolas rápidas nas pontas, enfim. A gente tem uma característica, nosso time ele é assim, ele tem um bom saque e tem uma boa defesa. Eu acho que isso aí já é um prenúncio aí de bons resultados em cima do vôlei. Boa sorte. Um abraço, obrigado e torçam por nós. Bem, para encerrar essa cobertura aqui, a alegria do grupo está aqui com a Alessandra. Claro que todas as gurias estão sempre firmes, alegres. Tem moça de Bento, tem de Cascavel, tem de Ijuí, enfim, é um time multi-brasileiro, né? Multi-estadual. Alessandra, que vem lá do norte, é a alegria do grupo, para encerrar aquele sorriso e aquele grito quando sobe na rede para cortar. A expectativa, esse grito é de guerra ou tá nervosa? Não, de guerra, vamos pra cima e estourar a bola. Então tá, boa sorte lá. Tamo e o recado junto. pra torcida aí, passou. Torcer junto, time. Tamo junto. Um abraço, boa sorte. Foi isso, né? Beleza, meu caro Dantas? Um abraço e, logicamente, sucesso para o pessoal do voleibol nesta empreitada. O voleibol também vinga lá na cidade de Tapejara ou não? A prefeitura está organizando um campeonato de voleibol. Até falei antes de vir para cá com o secretário de esportes lá, ele pediu qual é a próxima. Vai ter o Interfirmas agora e o voleibol também. Até amanhã ele vai participar no meu programa lá para expor como é que vai ser as modalidades. Qual é a função do secretário de esportes lá? Além da Secretaria de Esportes, logicamente, ele deve ter outra atividade profissional? Ele é agricultor. Muito bem. Agricultor. E pessoa competente que gosta muito do esporte. O nome dele? É Cláudio Girardi. O Caio, mais conhecido como Caio. Já jogou muito futebol, conhece e gosta. Então ele está no lugar certo. Aliás, a família Girardi é tradicional aqui nessa região do estado, né? Isso aí. Um abraço então, Caio Girardi. Sucesso também nesse empreendimento que vocês estão fazendo aí através da Secretaria de Esportes do município de Tapejara. O que tem crescido muito, Jorge, é o futebol feminino na nossa região. Por exemplo, na minha cidade, nós temos 2 atletas que integram a seleção brasileira. Em Mato Cassereno tem 2 atletas que jogam pelo Botafogo do Rio de Janeiro. E essas meninas de Constantino estão jogando na Itália. O Matampa sagrou-se agora novamente bicampeão da Copa América, recentemente encerrada. E agora o futebol de campo feminino está em desdobramento com a Libertadores da América. Que maravilha, que sucesso, hein? A coisa realmente começa a tomar forma e as meninas acabam entrando também, participando desse esporte. E deixando um pouquinho de lado o voleibol.
Exatamente. Inclusive, Itapejara tem uma parceria com o Vila Nova aqui, Sim. com a Dergs lá de Itapejara, e tem até, eles estiveram lá disputando pela categoria feminina, mas com o Sub-17 foram umas meninas com muito futuro. Casualmente, eu fui lá ver ao vivo esse jogo. E as equipes de Itapejara, tem várias equipes femininas também, inclusive para essas semifinais e finais, quem foi para a final e acabou perdendo, trouxe 2 atletas que jogam em Porto Alegre na Série C do Campeonato Gaúcho do futebol feminino. Então, estão investindo também, e bastante meninas estão agora surgindo também para jogar o futsal, principalmente. É o caso do Flamengo, lá de Tenente Portela, né? As meninas que jogam futebol de campo, né? E que fazem frente aí, Grêmio Internacional. Beleza, essas são as informações que nós estamos trazendo para os telespectadores com pessoas que estão diretamente interligadas com o futsal, com o futebol de campo e com o próprio voleibol, não é? Mas nós, falando em futsal, você mencionou o Vila Nova. Vila Nova tem uma meninada que disputa o estadual Sub-9 anos. Um dos destaques é um menino daqui de Passo Fundo, o Breno. O Breno tem apenas 9 anos, é o articulador do time, é o talento do time, não faz muitos gols, mas deixa muitos colegas seus pifados, isso é importante. E uma boa notícia, o Juventude de Caxias do Sul, que vai disputar uma categoria a nível nacional com o Sub-9, já convocou esse menino. E ele vai estar disputando as eliminatórias neste final de semana em Porto Alegre, já representando o Juventude. Veja como o futsal e o próprio futebol estão em alta e em evolução, não? Sem dúvida nenhuma. Parabéns aí a esse jovem atleta. Muito bem, o nosso tempo vai passando, simplesmente vai passando, e nós estamos conversando com o espanhol e o Mafessoni, comentarista e narrador esportivo, que são os nossos convidados especiais do programa de hoje. Nós vamos a um breve intervalo comercial, a gente vai lá e volta em seguidinho. Um momento. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com, e estamos conversados. Estamos conversando hoje com Itacir José Espanhol, comentarista esportivo, radicado em Tapejara, influente no meio esportivo daquela cidade e região, e o narrador esportivo, que é nosso freguês de caderno aqui. A gente convida e, logicamente, ele não se faz de rogado, não, o Paulo Roberto Mafessoni. Tudo bem, não é, Paulo Roberto? Tudo bem. Primeiro, vamos destacar o seguinte: o Internacional fez um trabalho espetacular na Libertadores da América. Exatamente. Né? Apresentações dele. E veja, Jorge Antônio, jogando um futebol de alto nível. Né? Acabou sendo eliminado diante do Fluminense, que também mostrou qualidade. Né? E o Internacional acabou sendo eliminado. Mas o mais importante de tudo isso, o Internacional, em menos de 3 dias, conseguiu reverter uma situação psicológica difícil para vencer o Clássico Grenal. A e legítima, vencer bem, né? A legítima volta por cima, não é? Sem dúvida. O resultado, Espanhol e Mafessoni, não diz o que foi o desenrolar do jogo, do Clássico Grenal, não? Realmente, o Internacional se superou. O Grêmio não jogou. O Grêmio jogou somente os últimos 15 minutos na pressão, no abafa, tentando fazer o gol de empate. O primeiro tempo não viu a cor da bola, marcou longe o meio de campo do Internacional. E, aliás, o Internacional marcou muito bem, principalmente o primeiro tempo e uma parte do segundo tempo. Se tivesse marcado como marcou, como jogou o Grenal contra o Fluminense o segundo tempo, o Internacional não ia deixar de ir para o Rio de Janeiro disputar a final. Cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história, né, Espanhol? Não tem adianta nós lamentarmos chorar o leite derramado. Com certeza, mas no meu ponto de vista, contra o Fluminense, 9 faltas o Internacional fez e 2 cartões amarelos. Ontem, no Grenal, 15 faltas e 6 cartões amarelos. Não deixou jogar, marcou, pressionou. Contra o Fluminense tinha um espaço grande entre o atleta do Inter e o atleta do Fluminense. Dava tempo dos jogadores muito técnicos do Fluminense pisar na bola e pensar. Os jogadores do Grêmio ontem não conseguiu pensar. Bom, voltando ao jogo da Libertadores da América, a eliminação do Internacional, eu tive comigo a seguinte impressão. O Marcelo, quando largou a lateral esquerda e foi jogar pelo meio, jogou praticamente sozinho, sem a marcação absoluta de ninguém. Não sei se você notou isso aí. Sim, sem dúvida. E foi a grande figura do jogo. Foi né? o diferencial do jogo, né? Fez a diferença. A mesma coisa ontem o seu Alan Patrick no Grenal. O Alan Patrick jogou solto, livre, por trás dos meias, dos marcadores do Grêmio Porto-Alegrense. Criou um espaço muito grande para ele criar todas as jogadas do Internacional. O Botafogo é líder absoluto, venceu mais uma. Olha, praticamente inalcançável no Brasileirão. Está com 55 pontos. Seu próximo seguidor é o Bragantino com 46. Depois vem o trio, trio de 44. O Grêmio, que é o terceiro, o Palmeiras, o Flamengo e o próprio Fluminense. Mas o Fluminense ficou para baixo com a derrota do último final de semana. E se não ganhar a Libertadores, pode ficar até fora da Libertadores do ano que vem, hein? E o Fortaleza, hein? A surpresa. Ele estava perdendo de 2-0 e virou o jogo fora de casa. E é um time que joga pra frente, né? Bonito de ver, né? Sem grandes medalhões. Realmente, a figura do técnico lá é de fundamental importância. Eu errei, falei fora de casa. Foi em casa o jogo. Exatamente. E outra coisa, Paulo, também importante... O Jorge levantou do Botafogo. O Botafogo, no início, era o cavalo paraguaio. Tinha um treinador bom, sobrou vários pontos, tinha uma gordura para queimar. Trocou o treinador, caiu de produção. Com a troca do treinador que caiu agora também, que trocaram, a equipe voltou a vencer, jogar bem. Por quê? Jogador profissional, quando quer derrubar um treinador, derruba. Não adianta, não tem essa dizer, não derruba. Derruba, sim, tá aí o exemplo, o Botafogo. Se tivesse continuado esse mesmo treinador, duvido que tivesse ganho ontem. Então,
O jogador, quando ele se sente acuado, que ele não é... Eles têm as ideias deles, eles têm os que mandam dentro do vestiário. É só contrariar eles que eles derrubam o treinador. Agora, voltando à classificação, né? Quem está patinando realmente são os dois Atléticos, o Mineiro e o Paranaense. Eles estão com 41 e 40 pontos, respectivamente. Né? E eu acredito que o Internacional, com 32 pontos, depois da vitória no Clássico Grenal, vai dar a volta por cima. Não sei se é a opinião de vocês. E tem time, tem plantel, o time está entrosado, mas subiu muito. Mas não consegue desenvolver no Campeonato Brasileiro aquilo que vinha fazendo no Campeonato da Libertadores da América. Não, mas estava pensando na Libertadores. Não, tudo bem. Pode ser que agora o Internacional consiga, né? E assim também, quantos jogos que jogou com o time reserva, time misto, nos últimos jogos e os últimos 10 jogos, agora né? ainda vai para um compromisso muito sério contra o Bahia, bastante desfalcado. Também, né? Exatamente. Porque, olha, Jorge Antônio... O Bahia de goleada, né? Amigos da TV Passo Fundo. Tem 3 jogadores que são o diferencial do Internacional. O Arangues, né? O Arangues, o próprio o atacante, né? O Valência, e o... Alan Patrick. E o mercado também, né? São jogadores que estão fazendo a diferença nesse time do Internacional. São chamados jogadores de experiência, aqueles que vieram para acrescer o sistema defensivo do Internacional é muito sólido com o mercado e o Vitão. O Vitão sabe o que faz com a bola também, né? É jogador de seleção brasileira, né? Exato. É um guri novo com um futuro brilhante pela frente, né? Ontem, Jorge, por incrível que pareça, a profissão de goleiro é a posição mais danada que tem, né? Falhou o goleiro, que é um baita goleiro, mas isso vai acontecer. Falhou no primeiro gol. No primeiro, né? O outro abriu a barreira e tal, né? Exatamente. Mas falhou. Mas o que importa é o seguinte, mas também tem que contar que estava jogando aí, disse que pediu para jogar, mesmo estando com uma costela, né? Fraturada. Costela trincada, né? Então isso mostra, né? O empenho, a vontade, o comprometimento. Por isso que eu falei do fator anímico, né? Do que foi a reversão, Jorge e Itaci, trazida pelo técnico do Internacional, que reverteu. Em 89, Jorge Antônio, não sei se você recorda, o Internacional foi eliminado pelo Olímpia e depois veio jogar contra o Gaúcho aqui em Passo Fundo. E ao chegar no estádio aqui, se deram uma frase, né, uma faixa lá, bem-vindos a Tóquio. Veja que situação, acabou empatando aqui com o Gaúcho, acho, em 0-0, 1-1, coisa assim. O pessoal aproveita, né? Sim. Agora, a grande jogada do Grenal do último domingo, indiscutivelmente, esteve nos pés de Maurício. Aquele chapéu que ele deu em cima do Reinaldo, não fosse a intervenção do Kahneman, seria o gol do Campeonato Brasileiro de Futebol, na minha opinião. Foi um belo lance. E voltando também da defesa do Inter, que o Paulo comentou aí, leva segurança por quê? Porque tem um goleiro bom. Tem um goleiro que leva segurança para a zaga. Se tivesse outro goleiro no Grenal ontem, que ele não poderia ter jogado com a costela trincada, provavelmente a defesa não estaria com aquele comportamento, porque confiam demais ele pode até falhar. Ele leva segurança para a defesa do Internacional. Guardadas as proporções, Jorge, o goleiro e o atacante. Mas errou, o Valência errou de novo. Sim, mas ele é o responsável. Atacante é para isso, é para criar condições de definir. Né? Então, às vezes erra. Mas é um bom jogador, não resta dúvida nenhuma. Jogador de seleção, né? Assim como o Soares, né? É um jogador que, olha, ele faz a diferença. A bola caiu no pé dele, ele resolve. Então, a gente tem que festejar quando a dupla consegue trazer jogadores como o Soares, consegue ter como o Valência, que são jogadores que vêm qualificar o nosso futebol. Soares não apareceu muito nesse último Grenal, né? Não, mas quando surgiu para ele... Mas também jogar com esse time do Grêmio tá muito difícil, né? Você pegar aí aquele jogador que é o pescador, como é que chama dele, que entrou... As substituições do Renato foram um desastre, né? Que ele colocou o Galdino, no primeiro lance ele já é ruim. Nós já dissemos isso aqui no programa, contestando o nosso Carlos Dantas, né? No primeiro lance, ele perdeu a bola, gol do Internacional. Você falou no Dantas e eu lembrei. O Dantas esteve supervisionando, não, mas olhando de perto como estão as obras lá no Fredolino Chimango. As obras e os acabamentos e tal, enfim, no Fredolino Chimango. Ele conta para os telespectadores da TV Passo Fundo. É contigo, Dantas. Está aí, uma realidade, o Parque Esportivo Fredolino do Chimango. Nesse fim de semana visitamos, parque totalmente lotado, com todas as quadras esportivas.
me chamou a atenção um detalhe. Há um QR Code onde pode entrar em contato para marcar o horário da quadra sintética de futebol 7. E também as escolas municipais têm uma programação cada dia da semana. Uma escola pode escolher a modalidade que quiser, basquete, vôlei, futebol 7, e programar e trazer junto ao Fredolino Chimango, e as escolas vêm praticar esportes aqui no Fredolino Chimango, e automaticamente pode ser feito, inclusive, aulas de educação física. Outro detalhe, os banheiros muito bem conservados. Claro, a obra é recente, é nova. O segredo agora é a manutenção. E por último, a pista de atletismo ficou muito boa. Houve uma reforma, né, depois da inauguração. Enfim, por causa da chuva, muita chuva, criou alguns buracos. Foi feita uma nova etapa de colocar pedras e pó, e a pista se tornou quase que perfeita para praticar o atletismo. Durante a semana é lotada a pista pela manhã, principalmente, para a prática do atletismo, corrida, caminhada, enfim. É a comunidade que está ganhando uma grande obra e muito bem executada pela Secretaria de Esportes do município de Passo Fundo. Muito bem, voltamos ao assunto então, Paulo Roberto Mafessoni e Espanhol. Outra coisa também da equipe do Grêmio, eu acho que a defesa do Grêmio já é uma defesa lenta, principalmente quando joga Jeromel e Kahneman. Precisa de um centro-médio, um jogador de marca. Porque aquele uruguaio lá foi escolhido o melhor jogador do campeonato uruguaio, o Carvalho. Mas pelo amor de Deus. Os dois, né? O argentino, o Cristaldo e o Carvalho são dois que destoam totalmente da raça charrua que nós somos acostumados. Agora, eu gosto muito do Vila Sante. Ah, bom. Acho ele excelente, o paraguaio, né? Sim, muito bom jogador. Paraguaio, ele coordena, ele cadencia as jogadas, ele tenta. Ontem estava perdido, completamente perdido, logicamente, porque não tinha um coadjuvante na partida, né? O Grêmio estava rifando a bola, né? Estava saindo de trás do Internacional com aquela marcação alta para cima, acabou colocando o Grêmio em dificuldade. Kahneman e Jeromel tinham que sair do chutão. Não conseguiam colocar a bola, sair trabalhando. Tanto é que o PP depois teve que ser recuado para fazer essa jogada. Para tentar fazer a ligação, né? E outra coisa também, Jorge, trocando um pouquinho só de assunto, falando argentinos. Boca e Palmeiras. O jogo do Boca e Palmeiras deu para ver que, aos poucos, a Argentina está resgatando um pouco daquele futebol que eles tinham há tempo atrás. O catimbeiro, o que mata o jogo, se precisar fazer falta, fazem. A catimba, ganharam o jogo na catimba do Palmeiras. Então, o Boca pode ser campeão da Libertadores sem ganhar nenhum jogo decisivo. E olha, só no empatezinho. Paulo... E o goleiro pegando 12 pênaltis em 20, né? Paulo, veja que o goleiro do Boca falhou no gol do Palmeiras, não é? Sim, falhou. E depois se redimiu. Pegando os pênaltis. E se fosse hoje, por exemplo, final da Libertadores, Palmeiras e Fluminense, eu cravaria Fluminense contra o Palmeiras, porque o Palmeiras está numa decadência total. O Palmeiras tem 7, 8 jogadores bons e o restante é gurizada que está surgindo. O Palmeiras está quebrando. Eu acho que o Renato já deu o que tinha para dar para o Grêmio. Não é só pela a atitude dele ontem, mas por aquilo que ele vem apresentando. Ele sempre tem uma desculpa. É isso, é aquilo lá, meu time deu nananenê. Será que ele joga a toalha e vai para o Botafogo ou não? Olha... É a minha opinião. Pode até ser, né? Pro Flamengo é que ele não vai, né? Não, o Flamengo já tem o Tite. Que eles não querem mais ele lá. Mas eu acho que, nem falou o Paulo, acho que está na hora mesmo de dar uma oxigenada no time do Grêmio e principalmente tirando o seu treinador, que eu acho que é ele que está mandando mais do que diretor, até do próprio presidente. Então, acho que está na hora de tirar ele do time e... E o Juventude, hein? Surpreendente Juventude na Série B. Beleza. Não deu para o São José. São José foi garfiado. Ora. Mas e aí o vice-presidente da Confederação, lá, o nosso Noveleto, não tem peso político, tia? Mas, Paulo, segundo informações que a gente escuta na crônica esportiva da capital, que o São José também não teria
nem muito interesse em subir para a Série B, até pela infraestrutura. Mas tá na disputa, quer vencer. É verdade. Se tu entra na briga para ganhar, né? Eu quero botar a faixa no peito, né? Então, e ontem também parece que andaram prejudicando, né? Sim. Pois é, isso aí. Itacir e Mafessoni, nós já estamos esgotando o nosso tempo. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço a oportunidade, o convite feito pelo Paulo e por Jorge. Um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a nossa Tapejara, que eu sei que tem vários associados da Copel que irão assistir o programa, e desejar a todos uma boa semana de trabalho. Muito bem. Mafessoni. Grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho. Foi um prazer tê-los conosco aqui no programa de esportes da TV Passo Fundo. Nosso agradecimento também pela sua sintonia, pela sua simpatia, e a gente volta com muito gás no próximo programa. Até a próxima, se Deus quiser. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.